Olá, tudo bem? É um prazer falar da Conceição Evaristo, desse livro maravilhoso, Em Submissas Lágrimas de Mulheres. Mas eu preciso muito que você se inscreva no canal, né, Casa da Leitura, para que você receba outros conteúdos muito interessantes, porque nesse semestre nós estamos com projetos que vocês verão. São projetos maravilhosos de leituras incríveis, de autores brasileiros maravilhosos e com comentários que vocês possam, assim, se deleitar, participar e possam deixar perguntas que depois nós iremos responder. Então, eu preciso que você se inscreva, que você curta, que você coloque a sua opinião, para que a gente esteja aprimorando o nosso trabalho cada vez mais. Então, a Conceição Evaristo, com o livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, nós temos aqui uma capa belíssima, uma capa comemorativa. Trata-se de 13 narrativas curtas. Quando eu digo 13 narrativas, nós estamos falando de escuta e de escrita. A Conceição Evaristo, ela é de Minas Gerais. E a Conceição Evaristo, ela tem uma frase que eu acho magnífica. Ela diz que a narrativa dela é escrevivência. O que significa escrevivência? Significa que ela escreve de tudo aquilo que ela vivenciou. E é tão interessante que hoje ela tem um trocadilho que é escreviver a sua escrevivência. E nesse livro, Em Submissas Lágrimas de Mulheres, nós temos então algo diferenciado. Nós temos uma narradora que saiu em busca de histórias de mulheres. Então são 13 narrativas com nomes de mulheres que a narradora saiu buscando por narrativas, buscando por histórias de mulheres. Mas são histórias de mulheres que ela parte da escuta. Mas vocês já pararam para pensar que você vai partir da escuta e que muitas vezes a gente até ouve dizer que o que as pessoas mais precisam não é realmente de um conselho, mas que muitas mulheres precisam é de um ouvido que as escute. E aqui nós temos um ouvido que escuta e que narra. Então, narra a partir da escuta de mulheres vivas que contam as suas próprias histórias. E são histórias que se repetem, são histórias vivenciadas pela dor, pelo luto, pelo abuso, pelas diversas mulheres desse país. E por mulheres que muitas vezes não tiveram oportunidade de dar o grito, que não tiveram oportunidade de ver a sua luta, sabe, ser reconhecida e ter justiça. E aqui se faz presente na narrativa de Conceição Evaristo. Conceição Evaristo faz parte da Academia Mineira de Letras, ocupa a cadeira de número 40, é uma autora hoje, né, com publicação de romance, com publicação de contos, com publicação, né, de poesia, com livro de poesias incrível, né, porque o livro de poesia da Conceição também fala de vozes de mulheres. Então, com livros premiados, mas esse livro, ele tem essa grande questão da lágrima, que nós poderíamos dizer, olha, professora, como é que a gente diz a lágrima? Não parece muito um clichê de uma mulher de dor, de uma mulher que submete a silenciar a sua dor? Mas você não pode esquecer que trata de insubmissão. Então, ao mesmo tempo que ela chora, mas ela não se submete. Então, nós temos aqui 13 histórias muito interessantes. Mas são histórias interessantes que tratam, né, do uso de uma metalinguagem também. É um livro que abre com uma introdução incrível. E nessa introdução, eu acho bacana mostrar que ela diz assim, gosto de ouvir. É tão interessante a gente conviver com pessoas que gostam de ouvir. Então ela diz, gosto de ouvir, mas não sei se sou a hábil conselheira. Ouço muito, da voz outra faço a minha,
as histórias também. E no quase gozo da escuta, seco os olhos. Não os meus, mas o de quem conta. E quando de mim uma lágrima se faz mais rápida do que o gesto da mão, a correr sobre o meu próprio rosto, deixo o choro viver. Aqui me parece que a gente tem a justificativa do título do livro, porque eu deixo o meu choro viver. E depois confesso a quem me conta que, emocionada, estou por uma história que nunca ouvi e nunca imaginei para nenhuma personagem encarnar. Portanto, essas histórias não são totalmente minhas, mas quase que me pertencem, na medida em que às vezes se confundem com as minhas. Invento? Aqui a gente tem uma pergunta retórica. Porque quando nós narramos, acaba que a literatura ela é invenção. A literatura ela é ficção. Sim, invento, sem o menor pudor. Então, as histórias não são inventadas, mesmo as reais, quando são contadas, acaba que elas são recontadas e elas são inventadas. Mas eu quero dizer para vocês, se preparem, porque vocês enxergarão diversas mulheres do seu convívio nessas histórias. Do seu ouvir falar, você vai enxergar as mulheres nessas histórias. Você vai enxergar a sua vizinha, a sua tia, a sua avó, a sua bisavó, o ouvir falar em um jornal, você vai enxergar diversas mulheres aqui nessas histórias. O real vivido fica comprometido. Por quê? Porque quando eu escuto, quando eu narro, esse real fica comprometido, porque ele passa para as palavras, e as palavras inventidas, eu venho para a invenção, e eu venho muitas vezes para o lirismo, e eu venho muitas vezes para a semântica, e a semântica da Conceição Evaristo traz um lugar que é só dela, um lugar da invenção da Conceição Evaristo, onde as mulheres, essas mulheres daquele lugar que luta, que criam seus filhos, que trabalham, que vivem, né, toda a situação da marginalização nesse país, de poucas oportunidades, onde o próprio corpo grita, né, por justiça, grita por novas oportunidades, traz o lirismo e a dor, né, da mulher brasileira. Então, por isso que nós temos a ficção, o lirismo e o real, né? Então, veja bem, da primeira história nós temos Aramides Florença. É tão interessante porque você começa e a própria narrativa diz Aramides, que nome forte, parece arame, parece que ranha, parece que fere. E a própria situação da narrativa traz uma ideia de que a Aramides diz assim, olha, aqui nós temos algo que representa uma família, mas uma família assim, bonita, uma gravidez, um enxoval colorido, sabe, um enxoval, uma organização que eles não queriam saber o sexo do filho, ou o sexo naquele momento. Aí toda a família começa a pensar, começa a brincar, qual que seria, como é que seria essa criança, a mãe, o pai e o filho felizes, né? Então, aí o que acontece? A gente vai imaginando que seria uma trajetória comum, uma trajetória normal, porém, que situação essa mãe vai viver? A própria dor reaparece ali no nome. E qual vai ser a situação de Aramides? Na deslembrança, ficou dissimulado o doer da lâmina na cama. Olha essa linguagem da narradora. Porque do nada, a barriga dela começa a crescer, ela procurando, um certo dia, um lugar melhor para se aconchegar na cama, para conseguir dormir. Toda mulher vai se ver nesse momento da gravidez, quando a barriga vai crescendo, a gente tem que procurar
um jeito melhor, né, para dormir melhor. E aí ela sente uma dor no abdômen. E quando ela sente aquela dor, né, aquele resfolegar na barriga, quando ela olha a dolorosa ardência, como se fosse, né, algo, né, diferenciado, quando ela vê, ela simplesmente tem algo do barbear ter sido colocado ali. Depois uma ardência de um cigarro também na barriga, que o marido o fez. Olha o que vai desembocar essa narrativa. Depois do nascimento do filho, um belo dia, ele coloca esse filho com brutalidade no berço. Quer dizer, o não aceitável está ali, que veio acontecendo e aparecendo aos poucos durante a narrativa. E uma agressão. Quer dizer, a mulher abusada, ainda no momento, no pós-parto, ferida, sangrando, e a criança, ela amamentando a criança, ele tira a criança, quase que joga a criança no berço. Abuso que a mulher sofre do próprio marido, quantas mulheres sofrem um abuso assim? E depois ele ainda diz o quê? Que não a quer mais, que vai embora, ela fica ali ferida. E a alma dela, o que ela diz? Ela diz o seguinte, ao pensar, né? Era esse homem com que me violentava, que machucava meu corpo e a minha pessoa, no que eu tinha do mais íntimo. Esse homem estava me fazendo, né, coisa dele. E ela vai pensar o seguinte, era com esse homem que eu sonhei, que eu compartilhei os meus sonhos, que eu compartilhei a minha intimidade. E aí o que acontece? Esse homem vai embora, né? E ela pensa, ela tinha sido dele como sempre fora, né? E nesse momento, né? Essa foi uma grande história e que a gente vê que essa história se repete por muitos momentos. E o filho, né, gente? Que ela conta a história sem falar o nome do pai. Mas a gente percebe que é uma história e uma indagação, né? Que começa acontecendo essas cenas de agressividade até que se fecha num abuso ainda no momento de pós-parto, né? Então, e o nome, né, que chama muita atenção, né? Aramides, né? E a primeira história que abre o livro, né? Aramides Florença, né? Antes de cumprir o resguardo. Uma história de violência familiar, né? Uma mulher abusada pelo marido antes de cumprir o resguardo. Então, de chofre ele arranca o menino dos braços dela, né? Colocando-o no bercinho sem nenhum cuidado. Isso para uma mãe é algo muito doloroso, né? É algo muito difícil de viver. E daí, ao imaginar, né, que ela jamais, que ela sonhou, que ela compartilhou os sonhos com alguém que agiria dessa maneira, né? Ela jamais pode aceitar algo assim, né, gente? Essa é uma grande dor. E como a Conceição escuta essas histórias e como a narradora, vamos colocar assim, que é melhor, escuta essas histórias de mulheres, que são mulheres que viveram situações dificílimas, mas essas situações não são únicas situações. A gente sabe que diversas mulheres vivenciaram situações assim, né? E também nós vamos vivenciar leituras de situações que foram superadas, né? E o bebê, né, ainda que fosse parte do corpo extensivo da mãe, quer dizer, o pai não aceita, sendo que o bebê é parte extensiva do corpo da mãe, que é algo que é extremamente interessante e é importante a gente repensar essa questão. Então, veja bem, né? Ele sai murmurando entre os dentes que não a queria mais, pois, né, naquele momento, ele simplesmente vai embora. E ela fica pensando, né? Esse homem que estava fazendo dela, né, esse sofrimento todo, né? Então, esse é o nosso primeiro conto. O segundo conto, ele é muito interessante porque é algo que também a gente percebe em herança
aquela herança do patriarcado no Brasil, né? Que é essa rejeição de gênero. Então a gente pode pensar o seguinte: quantas rejeições as mulheres já sofreram no Brasil? Uma das rejeições, eu estou citando o Brasil pela questão da nossa grande autora, pela autora que nós sabemos que a Conceição Evaristo cresceu em uma favela. Conceição Evaristo sai de Minas Gerais, vai estudar no Rio de Janeiro, hoje doutora em literatura, reconhecida, mas sabemos que a Conceição Evaristo, ela inclusive fala que ela não gostaria de estar numa situação especial, mas ela gostaria que todas as pessoas tivessem oportunidades, que as oportunidades viessem para todos. Doutora em literatura e que trabalha com temáticas que são temáticas vivenciadas por situações brasileiras, por isso que a professora fala no Brasil, mas a gente sabe que é extensivo a diversos países, como é a questão da rejeição de gênero. Então, a Natalina Soledad, o que acontece? Ela vai sofrer uma rejeição pelos pais justamente porque é a questão mais interessante. Eles narram histórias de que o avô teve diversos filhos, 13 filhos, e que todos os filhos homens. E que na família dela, a mulher que havia criado o seu próprio nome provocou o desejo de escuta, né? E a narradora fala isso. Ela é uma mulher, a Natalina Soledad, que provocou o desejo da narradora de escutar a sua história. E ela vai crescer sozinha, ela vai se autonomear, porque é tão interessante isso. Ela não foi rejeitada pelo pai, pela mãe, não é uma rejeição de gênero. E aí o que acontece? A narradora coloca no primeiro parágrafo inteiro que ela é viciada em ouvir histórias alheias. E não me contive quando soube da facilidade que me esperava, digo, porém que a história de Natalina Soledad era muito maior e como em outras escolhi só alguns fatos. Repito, elegi e registrei aqui somente essas personagens, que é outra questão também interessante de quem ouve para escrever. Porque quando você vai escrever, o que acontece? Você seleciona. Então, por isso que eu digo que mistura ficção e realidade. Porque você vai selecionar o que você vai escrever. Muitas vezes você escuta uma história muito maior. Na situação de escuta, né, quem conta a sua maneira. E quem escreve, escreve à sua maneira. Então, aqui a narradora nos coloca muito bem essa situação. Fala, olha, eu resolvi fazer a minha seleção. E eu resolvi, então, selecionar esses fatos. A história era muito maior. E a narradora, então, resolve selecionar. Natalina Soledad, tendo nascido mulher, a 7ª depois dos 6 filhos homens, não foi bem recebida pelo pai e não encontrou acolhida no colo da mãe. O homem garboso de sua masculinidade, que, ao seu ver, ficava comprovada a cada filho homem nascido, e ficou decepcionado quando lhe deram a notícia de que o seu 7º rebento era uma menina. E então, como podia ser? Olha a pergunta retórica. Como que podia ser? Pensava ele. De rija vara só saía varão. Estaria falhado? Seria a idade? Não podia ser. Seu avô, pai do seu pai mesmo, com a idade avançada, na 5ª mulher havia feito um menino um homem. E todos os 13 filhos do velho nascido dos casamentos anteriores tinham nascido meninos homens. Seu pai, o mais velho dos 13, não havia seguido a mesma trajetória do velho Arlindo Silveira. Tivera um único filho, ele, mas também morrera cedo, antes dos 20. E devido a esse fato, ele tinha mais lembranças do avô do que do pai. Fora criado pelo velho. Talvez Arlindo Silveira Filho tivesse vivido o mesmo tempo que o patriarca vivera, quem sabe
não se igualaria ao outro a façanha de conceber filhos machos. Pensava Arlindo Silveira Neto. E ele, o neto mais velho, que tanto queria retomar a façanha do avô, vê agora um troço. Olha o vocabulário, olha a linguagem. Aqui nesse momento, nós estávamos conversando sobre a linguagem lírica, mesmo falando de dor, falando de violência, mesmo falando das situações que nós estamos falando aqui, de abuso, de rejeição, abuso por aquela pessoa que você não espera, que você está compartilhando. Nós estamos nesse momento falando de oralidade. Nós estamos falando dessa questão da oralidade. Então aqui, o que a gente vai vivenciar? A Soledad, ela só tinha uma afeição, era funcionária da casa. Depois, quando ela tem esse desprezo, que ela então chega à conclusão que era recíproco, ela então, numa determinada idade, ela resolve então desistir daquele nome, ela vai até o cartório e ela então resolve trocar o nome, tirar aquele nome. E aí o que ocorre? Ela vai ao tabelião, não crendo, tentou argumentar que aquele nome destoava da denominação familiar dos Silveiras e que era meio esquisito também, porque Natalina Soledad. Por quê? Natalina Soledad, nome o qual me chamo, repetiu a mulher que escolhera o seu próprio nome. Então assim, né, que ela foi rejeitada, ela sonoramente, quando o escrivão lhe perguntou qual o nome adotaria, se seria o mesmo aquele que aparecia escrito na petição de troca, ela respondeu feliz e com veemência na voz e no gesto, Natalina Soledad. Então o desprezo era recíproco. Quantos anos teria, né? Aí ela então resolve realmente trocar o seu nome, assim como sofreu a rejeição. Um conto muito forte, que nós vamos encerrar esse primeiro momento, é o conto Shirley Paixão, que fala do pai que abusa a filha. E é tão interessante que esse conto aqui fala de uma irmandade quando as mulheres se unem, porque até então nós temos uma criança que é arredia, que é silenciosa, que é a Seni, a mais velha a pessoa que conta a história, a Shirley Paixão. Ela fala de uma criança que é uma criança arredia, calada, que fica de mãos dadas com as outras em silêncio durante muito tempo, mas que certa vez a professora chamou, que está contando a história até lá, e disse que Seni tinha mania de perfeição, que se autocensurava muito, e o pai era sempre muito crítico, e a crítica era muito além do que se esperava, e que uma certa vez o pai atirou do lugar dela e de repente as outras irmãs ouviu o grito dela e desta vez ela conseguiu gritar, né? E as irmãs então começaram a gritar, uma coisa que me chama muita atenção, que coisa que é incrível aqui, a reflexão aqui é tremenda, porque as irmãs começam a gritar pelo pai, porque o pai que deveria ser o protetor, que deveria proteger a filha, na verdade o que a Shirley Paixão vai descobrir? Que ele que deveria ser o protetor e as meninas também vão descobrir. Quem deveria proteger é quem está abusando. Tanto é que quando as meninas escutam o grito, né, da Seni, as meninas começam a gritar por ele. Tem um homem lá nos fundos. Olha que reflexão incrível, quer dizer, de quem a gente espera a proteção, não é que venha a proteção. Então dá para a gente fazer uma reflexão do que acontece na nossa sociedade. Quer dizer, de quem você espera que vai ser o guardião, que vai guardar, que vai proteger, né?
E aí o que que ocorre? Seni, a mais nova, ela vai, olha, ela pega um objeto que eles usavam para fechar a porta, né? E aí a mãe sai correndo com esse objeto e ela então, ela vai, né, sentar esse objeto no homem, ele desmaia, mas ela imagina que ele está morto, a Shirley Paixão. O homem não estava morto, recuperou a vida na cadeia, né? E eu vivi ainda tempos, né? Ela vai viver 3 anos também, e depois ela sai e ela foi, né, aconselhada a fugir do flagrante. O que que acontece? Do flagrante, eu deveria ir para a casa de uma das minhas irmãs. Tudo indicava que o homem estava morto. Nada importunava, porém. Eu só queria ficar com Seni, que já não chorava, não falava, apática. Parecia estar fora do mundo, enquanto as outras meninas desesperadamente se agarravam a mim. O homem não estava morto, recuperou a vida na cadeia. Eu vivia ainda tempos de minha meia-morte, atrás das grades, longe de minhas filhas e de toda a minha gente, por ter quase matado aquele animal. Sei que não se pode nem se deve fazer justiça com as próprias mãos. É outra questão também interessante, porque aí os vizinhos chegaram, todas as pessoas chegaram. E aí ela reflete e chega à conclusão que ela não deveria ter agido dessa maneira. Mas foi o ato, e foi o de livrar a filha, né? Foi aquele ato, naquele impulso. Não tinha outro jeito, ela diz aqui. Era o homem alto e forte. Só um golpe bem dado poderia conter a força bruta dele. Fiquei 3 anos presas, depois ganhei a condicional. Hoje, quase 30 anos depois desses dolorosos fatos, continuamos a vida. Das meninas, 3 já me deram netos, estão felizes. Seni e a mais nova continuam morando comigo. A nossa irmandade, olha que coisa incrível, porque aqui ela trata da união das mulheres, né? Seni continua buscando formas de suplantar as dores do passado. Creio que ao longo do tempo vem conseguindo. Entretanto, aprofunda a cada dia o seu dom de proteger e de cuidar da vida das pessoas. É uma excelente médica, escolheu o rumo da pediatria. Muito forte, incrível esse conto. Então, eu me emociono quando eu vejo essa questão, porque a nossa ideia de paternidade, né? Quem é responsável para proteger é quem coloca a filha na vulnerabilidade, mas o conto termina para cima, né? Porque ela que se viu vulnerável agora se torna uma pediatra que cuida de outras crianças. E provavelmente ela vai cuidar de crianças que passou pela situação que ela passou. Isso é uma coisa incrível e uma coisa que eu amo na literatura é isso. E que essa autora me encanta por isso. Porque ela nos leva a essa questão da lente de aumento, porque a literatura nos humaniza. E é por isso que eu amo a literatura e eu amo a leitura, porque ela desnuda a dor humana e ela nos humaniza, né? Porque ela nos faz enxergar o outro. E termina up, né, gente? Termina para cima, porque ela agora vai cuidar de outras pessoas. E a gente tem outros contos incríveis, como a Adélia Santana Limoeiro, que mesmo o marido em outras andanças, passando noites na rua, sabendo da dor dele, as pessoas vão chamá-la, ele já velho, não aceita o envelhecimento e a velhice, quantas noitadas na rua, toca um instrumento incrível, as pessoas vão chamar a Adélia, e ela mesmo assim chega com carinho diante dele. Ele passou mal, acostumado a ficar com mulheres jovens, e ela carinhosa com ele, mas ele não aceita o envelhecimento, deixa de tocar inclusive na igreja e no único bar da cidadezinha. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, né? O espaço, né, de cidades do interior, o espaço das cidades pequenas, nós temos assim, dessas cidades e da situação da mulher, né? De lugares como, com nomes assim até interessantes, como Flor de Mim, né?
igual Maria do Rosário, Imaculada dos Santos, tem um desfecho também tão incrível como esse, né, da nossa grande Adélia Santana Limoeiro, que lembra essa condição da negra que poderia ser a Santana Branca, né? E a Maria do Rosário Imaculada dos Santos é uma história de roubo de criança e que quem escuta a história depois descobre que a mãe tanto falava de uma irmã que se perdeu e quando ela vai escutar essa história, que fala de crianças roubadas, ela se enxerga como irmã da Maria do Rosário, que conta a história que foi roubada, que foi separada da família, desse jipe que aparece longe e desse longo abraço entre as duas. Olha quantos temas esse livro tem. Você que vai fazer prova, não esqueça disso. São temas contemporâneos, fortes, vivenciados por diversas situações, né? Então, apesar de tudo, sobrevivemos e que os meus, olha, e que os meus desde sempre, de mim estava em mim, quer dizer, separados, mas não estão separados dos sentimentos. Então, de crianças roubadas que foram separadas e que de repente agora, ao ouvir histórias, ela ouve a história dela mesma, né? Que eram as irmãs que tinham sido separadas. E o irmão ali, né? Ela se encontra com a irmã ao ouvir a história. E Isaltina Campo Belo, nós temos uma moça que foi cortejada, mas que não se sentia confortável com outro moço e que acaba que os homens não aceitam um não. Aqueles homens, e eles acabam abusando dela. Ela foi abusada por vários homens, por tentando fazê-la gostar de homem. Ela acaba engravidando por isso e amou a sua filha e cuidou da sua filha como ninguém e acaba encontrando o amor em outra pessoa e eles, né, não aceitavam esse não dela e ela ama a filha e vai cuidar da filha, a filha Valquíria, e acaba se encontrando com a professora, né, Maríades. E a filha, as três vivem uma situação de um lar, de uma vida que ela narra, que ela fala que tamanha foi a felicidade, que a Maríades hoje está, né? Ela fala, ela faz no espaço eterno, ela jaz no espaço eterno. Agora imagina, gente, ele a convida para ir a um aniversário, ela aceita, mas ele não aceitou o não. E aí ele convida mais rapazes e ela não conta esse abuso para ninguém. Melry Benedita aprecia a arte, a tia vai lhe apresentar o piano, a arte, ela vai aprender outros idiomas e o que é mais incrível desse conto, e a professora quer colocar isso para vocês, por quê? Porque esse conto fala de toda a dedicação para a própria arte. Porque ela é tão apaixonada pela arte, que ela faz do seu corpo algo para trabalhar a arte. Ela pinta com o próprio sangue, ela pinta com o próprio corpo. E a narradora acha algo tão incrível. Esse conto ele é metalinguístico, ele é meta-arte. Porque ele trata da própria arte, como que alguém do interior tem facilidade para aprender outros idiomas, como alguém do interior tem esse conhecimento de arte e ela tem essa condição de expor quadros em diversos lugares, e justamente porque a tia apresenta tudo isso para ela, a tia teve a oportunidade de trabalhar em outros lugares, e a dedicação dela é tamanha para a própria arte, a exigência da própria arte e a dedicação do artista. Então esse conto nos leva a pensar até que ponto, né? Até que ponto vai o artista e até que ponto se valoriza a própria arte, o sacrifício do artista e o valor da própria arte. E aí a narradora então enxerga nela essa condição do corpo machucado, né? Então vê ali o rosto da artista, ela percebe então na sua pele vários queloides. Por quê? Porque ela mistura o sangue, né? Que é essa releitura que dá pra gente fazer, gente, da importância da arte, do sacrifício do artista e do valor da própria arte. Essa condição da arte pela arte, né? Dessa importância da arte.
E a Mirtes Aparecida vive algo semelhante nessa condição do filho, de ter o filho, do problema da visão. No nascimento da filha, o marido desiste da vida. E aqui a gente tem um jogo, então, de vida e morte, certo, gente? E uma vida e morte, nascimento e morte. O marido desiste da vida no momento do nascimento da filha. E a Mirte, Aparecida da Luz, é justamente aquela que não enxerga, que não vê, que dá para a gente fazer diversas leituras também. E a Líbia Moirã, que é uma pessoa que tem um pesadelo, que tentou diversos momentos tirar a própria vida, mas que não consegue, e que depois vai descobrir que esse pesadelo, gente, é justamente por causa do quê? Por causa de um trauma de infância. A Lia Gabriel, também outra dificuldade das mães hoje, muito sério, o lidar com uma criança, né? Que é uma criança atípica, que é uma criança que não é birra. Depois ela vai descobrir que é justamente uma criança que vai para o lado esquizofrênico e que o pai não sabe lidar. É uma mulher que sofre um espancamento, que sofre a violência do marido e que vai para a casa da mãe, que foi espancada na frente dos filhos e que a mãe aconselha voltar e conversar. Só que quando ela volta, ele já não estava mais em casa. Então são temas muito contemporâneos, é a bailarina, é a artista plástica, são temas extremamente contemporâneos, é o envelhecimento, é o não aceitável do envelhecimento, é o casamento, os filhos, a criança atípica. Então, olha os temas variados da Conceição Evaristo, que você deve aprofundar e que você deve, então, verificar o quanto que isso nos cerca, o quanto que isso está ao nosso redor, o quanto que isso faz parte da nossa família, o quanto que isso está presente, muito mais presente do que nós possamos imaginar. É um livro de coragem, gente. É um livro corajoso e muito mais corajoso é você, ao você pegar esse livro e ler. Você não fique com a minha leitura. Eu quero te encorajar, te incentivar a fazer a sua leitura. Eu quero te encorajar, incentivar a ser tão corajoso como a Conceição Evaristo, que nesse livro literário ela coloca a Conceição Evaristo, uma doutora, né? Que se faz presente numa riqueza de identidades femininas, sabe? Que coloca aqui essa condição, né? Olha, da maternidade, essa condição da mulher, né? Com tantos afazeres, com tantas situações, que mostra-se uma autora sensível à realidade da mulher, sensível à realidade das famílias, sensível à realidade das filhas, sensível à realidade dos afetos. E eu diria mais, gente, sensível à realidade do desafeto, sensível à realidade do abandono, sensível à realidade da insubmissa lágrima, da mulher que não desiste, daquela mãe que mesmo com a criança atípica, gente, é tão forte essa cena, é tão linda. A mãe abraça o filho quando ela vê que o pai, ao espancá-la, ele atinge o filho. Ela curva e abraça o filho para atingir as costas dela, mas o filho não vai apanhar. Então eu te incentivo a ser corajoso e ler esse livro, a ser corajosa e ler esse livro, para você ver que diversas mulheres calada, silenciada, sofre essa violência. E que na minha cidade já teve uma delegada que aconselhava a mulher a não denunciar a situação de violência que sofria quando a mulher ia lá denunciar. Então eu quero te dizer que é um livro corajoso, de identidade femininas. É um livro de identidade femininas negras. O folhear desse livro traz histórias diferentes de mulheres que poderiam quedar silenciadas no incômodo e violento apagamento das injustiças sociais. É um livro costurado por estética literária, sim, por uma narradora criativa, sim. Não é porque é escrevivência que não tem criatividade, não. Não é porque é escrevivência que
que não é literatura, não. É literatura, sim. É criatividade, sim. É ficção, sim. Mas é vida. Porque a literatura é vida, imita a vida e é arte. A Conceição pegou a linha para tecer a literatura e para tecer a vida e para dizer à sociedade: vamos fazer alguma coisa, vamos acordar numa realidade que nós temos o crescimento do feminicídio, que nós temos o crescimento do abuso. Nós temos um índice perigoso a cada minuto. É uma leitura e uma audição. É um livro que é costurado pela estética. E eu quero dizer para vocês, é um livro incrível. E eu quero fechar essa minha leitura, olha, incentivando vocês e dizendo, gente, são corpos. A Conceição Evaristo faz da sua escrevivência a escrevivência de corpos de mulheres. Professora Edna Eloy faz a inscrição nesse canal. Por favor, curta e muito obrigada por me assistir. Grande beijo.